programa Mais Saúde de hoje vai abordar um tema muito interessante e um pouco polêmico sobre os clínicos gerais. Dr. Luiz Ovando, o que é um clínico geral, de fato? Muito boa pergunta. Essa conceituação, ela é um tanto quanto controversa, como você mesmo disse na abertura do programa. O que é o clínico geral? Em princípio, é o médico que não tem especialização. Mas eu tenho as minhas limitações para aceitar essa conceituação. Porque isso depõe contra a figura do médico que resolve o problema. Por que eu digo isso? Porque grande parte dos problemas médicos, vamos colocar um número aí, em torno de 80%, eles podem ser resolvidos pelo clínico geral. Mas é interessante quando a gente fala de clínico geral, porque tem alguns que reivindicam, alguns grupos de especialistas reivindicam esse cognome, essa denominação. Por exemplo, o médico de família. Hoje existe uma corrente falando que pode ser clínico geral. Aí o pessoal lutou, discutiu, ficou médico de família. O que é o médico de família? É o clínico geral que atende de criança ao idoso, passando pelas doenças da mulher, parto, puericultura, acompanhamento da criança, orientação, enfim. Mas existem escolas tradicionais do Brasil, como a USP, onde o especialista em clínica médica, isso é uma outra situação. Quer dizer, o que é clínica médica ou medicina interna dos alemães, né? E a medicina interna dos americanos, denominado Internal Medicine, de William Osler, que foi o primeiro que estabeleceu essa terminologia. Eu sou clínico, em princípio. É o especialista num determinado grupo bastante amplo da medicina. A medicina a gente divide em 4 grandes áreas fundamentais. É pediatria, cirurgia, ginecologia obstetrícia e clínica médica. Então o clínico geral também pode ser identificado como o clínico, que é o especialista. Agora já não é mais aquele que não tem especialidade. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, que talvez você que esteja vendo, esteja assim, mas o que é o clínico geral? Doutor, o senhor não definiu ainda o clínico geral. O que eu quero dizer para você é o seguinte: o clínico geral é o médico que resolve, é aquele que dá solução, é aquele que muitas vezes não tratando aquele determinado problema, porque requer uma tecnologia apurada, mas é aquele que identifica, orienta e encaminha com precisão aquela determinada situação. Então, um clínico geral, ele termina a faculdade de medicina, ele não precisa se especializar. Ele já sai atuando como médico, sendo um clínico geral. O que é que isso difere tanto eles dos especialistas, e hoje nós não temos mais muitos clínicos gerais? É importante a gente separar bem isso que você está colocando. Veja, o indivíduo termina o curso, conforme a nossa definição, que não é minha, é do Conselho Federal de Medicina. Quem que é o clínico geral? É aquele que não tem especialidade. Ele tem uma formação geral, e as escolas dão isso. Então a grande maioria do pessoal, quando vai para o CRM fazer o registro no conselho, ele é registrado como clínico geral. Então os médicos jovens são clínicos gerais. À medida que ele vai fazendo residência, ele vai se especializando. Então, 5 anos de formado, ele já não é mais clínico geral. Aí ele já é ou angiologista, ortopedista, ou clínico, se fizer clínica médica, ou cirurgião geral, se fizer cirurgia geral.
né? Ou pediatra e assim por diante. Você me perguntou o que difere, né? Quando a gente fala assim, clínico geral, é como se a gente colocasse uma alcunha, né? Um rótulo, tá na testa do negócio, é clínico geral. O clínico geral se constrói, como qualquer profissão em termos de habilidade, experiência. Se o indivíduo, quando sai da escola com a denominação de clínico geral e agora ele começa a fazer uma especialidade, ele vai perdendo a habilidade do geral, porque ele está trabalhando no particular, no específico. E aí é que começa a pequena distorção, porque quando o indivíduo vai para o particular, ele começa a trabalhar, um exemplo, na cardiologia. O indivíduo cardiologista é o indivíduo que conhece do coração, mas o coração não trabalha sozinho. Então, para ele ser cardiologista, ele tem que ter uma formação de clínica médica para entender toda a interação. Então, quando ele começa a trabalhar como cardiologista, ele começa a agregar experiência. Se ele faz a cardiologia junto com a clínica médica, ou mesmo até a clínica geral, ele vai adquirindo experiência progressiva como clínico. Então depende do indivíduo abraçar essa situação de clínico, eu quero ser clínico, e ao mesmo tempo um especialista. Nada impede que ele faça as duas coisas. E é o que nós estamos precisando estimular. Isso não acontece, nós podemos conversar logo depois, o porquê que isso não está acontecendo, como você falou. Nós não temos tantos clínicos como a gente precisaria. Então não saia daí que a gente vai para um breve intervalo e volta para debater esse assunto.